Olá, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da fé. No livro de Lucas 18:8, olha o que está escrito. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você pode ver que Jesus aqui, ele está fazendo uma pergunta. E diante desse texto, os versículos anteriores, está dizendo a história de uma mulher que ela está procurando justiça na vida dela. E que ela ia diante de um juiz iníquo, ou seja, um juiz injusto, e ficava clamando a ele dia e noite, esse juiz, que ela queria uma justiça, queria que ele julgasse a causa dela. E ela não desistia. E ela tanto cria que ela ia receber a vitória nessa situação, que mesmo o juiz sendo um juiz injusto, chegou uma hora que esse juiz falou assim: bom, eu sei que eu sou injusto, eu sei que eu não temo a Deus, mas essa mulher, como ela não para de me importunar, eu vou pegar e vou julgar a causa dela. Olha bem, se esse juiz, que é injusto, resolveu atender o pedido dessa mulher, vocês se imaginem então se Deus não vai nos atender. É lógico que Deus vai nos atender. Não significa que Deus vai atender tudo aquilo que a gente quer. Mas o que Jesus está dizendo aqui no final, se porventura achar fé na terra, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que nós temos que viver com fé. Você tem que crer, nós temos que crer, que nós vamos vencer diante das circunstâncias. Se você crê que você vai vencer diante das circunstâncias, isso vai acontecer na tua vida, mais cedo ou mais tarde. E isso afasta o desânimo da tua vida. Porque você pode ver que quando você está desanimado, verifica se você está na fé. Você não está na fé. É lógico que há situações na vida da gente que é difícil você não ficar triste. Não estou falando que você não vai ficar triste, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Então há circunstâncias que podem nos abalar momentaneamente e nos deixar triste por algum motivo. Mas a gente não pode permanecer nessa situação e a gente tem que estar sempre buscando estar na fé. Porque o que vai fazer a diferença na tua vida, de você resolver essa situação que você quer resolver, que eu não sei qual que é você ficar na fé. É você ficar confiante que você vai vencer isso de alguma maneira. E não pode ser irmão da boca para fora. Se você falar da boca para fora, isso não se resolve. Você tem que se vigiar, Jesus falou assim, examinai-vos, né? Jesus fala. Você tem que se examinar e ver se você realmente está na fé. Se você crê que Deus é com você, que você vai vencer. Se você crê que realmente que Deus é com você, que você vai vencer, isso vai acontecer e as coisas vão mudar na tua vida. De alguma forma ou de outra. Porque quando você está na fé, o desânimo não consegue te pegar. Quando você está na fé, o diabo não prevalece diante das circunstâncias na tua vida. Porque a fé é como se fosse um fogo que queima as adversidades, que queima o mal. A fé é um poder de Deus que está dentro de você. E Jesus falou assim, porventura encontrarei fé na terra? Ou seja, vocês estão clamando que querem resolver a situação, mas vocês estão na fé? Jesus está falando para nós. Vocês estão na fé? Porque Jesus, está escrito na palavra que Jesus é o autor e consumador da fé. Está escrito. Então a fé, irmãos, ela está dentro de nós. Mas nós temos que abandonar a incredulidade. Independente de qualquer circunstância, a gente tem que estar dando glória a Deus. Se você, porventura, foi mandado embora do emprego, você fala, glória a Deus, eu não sei por que eu fui mandado embora, mas Deus tem o melhor para mim. Você tem que estar sempre olhando para o lado positivo, sempre olhando para o lado positivo e sempre na fé. Eu digo para você, irmãos, que tem pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra e têm resultados na vida delas, sabe por quê? Porque elas estão na fé, sem conhecer a Bíblia, sem, entender os princípios bíblicos. Mas elas têm resultado por quê? Porque elas estão na fé. A fé é uma coisa que independe de religião. A fé é uma coisa que está dentro do ser humano. E aquele que desperta para a fé, muda a sua vida. Você tem o poder de mudar a sua vida. Você tem o poder de sair dessas circunstâncias que você estiver vivendo de dificuldade, seja o que for. Uma depressão, um problema financeiro, seja o que for. Se você ficar na fé e confiar que Deus é contigo, que você vai vencer, você vai vencer. Não tem como você não vencer, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. E Ele habita dentro de você, Ele habita. Então o que eu quero passar para vocês, irmãos? Sempre olhe com olhos da fé. Sempre procure estar olhando para o bom lado. Sempre procure olhando, sabe aquela história do um copo que tem a metade de água? Tem pessoas que olham e falam assim, que o copo está meio vazio. Tem pessoas que falam que o copo está meio cheio.
Sempre procura olhar pelo lado bom. Independente de circunstâncias, às vezes tem circunstâncias que muitas pessoas passam por aqueles problemas. Mas o que vai fazer a diferença é como você encara essa situação. Da maneira que você olhar a situação, da maneira que você enxergar, e que você pense como que vai acontecer na sua vida, assim vai ser. Se você crê que você vai sair dessas circunstâncias, que sua vida vai mudar, sua vida vai mudar. É lógico que você não pode ficar de braços cruzados, não ter ação nenhuma. Mas o que importa é que está dentro de você. Uma certa vez perguntaram assim para Jesus, onde que está o reino dos céus? Ele falou assim, o reino dos céus não está nem aqui e nem acolá. O reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, o que está dentro de você é que muda a circunstância do lado de fora da tua vida. O que está no teu interior vai fazer mudar o exterior. O que está no invisível, o que está dentro de você, vai mudar o visível que está fora de você. Irmãos, você tem que mudar essa chave na tua cabeça. Nós temos que mudar isso. Nós não podemos aceitar, crer num Deus que nós temos conhecimento que é um Deus que é o Todo-Poderoso, mas viver com desconfiança de que a sua vida vai mudar ou não. Ir na igreja, você até às vezes é uma boa pessoa, você não peca, você não fala palavrão, você não vai no boteco, sabe? Você não trai a tua esposa. Você às vezes até é uma pessoa com caráter idôneo, que é muito importante isso aí diante de Deus. Mas às vezes você não está na fé. Você vive cheio de dúvida, de incredulidade. Se Deus é com você ou não, se as coisas vão acontecer ou não. E a gente não pode viver nisso daí em cima do muro. Não pode. Nós somos de Deus, nós vamos prevalecer e acabou. É esse pensamento que você tem que ter. É esse espírito que você tem que ter. Que nem quando Josué e Caleb chegaram diante no final do deserto, que era para entrar na terra prometida, as pessoas começaram a murmurar, como que a gente vai entrar lá? São gigantes, tem muralhas. Josué e Caleb falam assim, não, nós vamos devorar eles como se estivessem comendo pães. O nosso Deus é conosco e nós vamos prevalecer diante dessa circunstância. É esse espírito que você tem que ter, irmão. É esse espírito que nós temos que ter, eu também estou pregando para mim também. É esse espírito. E você vai sair dessa circunstância, não sei como, mas vai. Mas você tem que prevalecer na fé. Sempre está se vigiando. Na hora que você vê que vem uma incredulidade para cima de você, você renuncia àquela incredulidade e declara palavras de vitória na tua vida em voz alta. Declara palavras de vitória na tua vida em voz altas. Usa o poder das palavras. Porque quando Deus foi criar o mundo, o que ele falou? Que haja terra, que haja luz. Ele usou o poder da palavra. E você tem o poder da palavra que está dentro de vós. O reino do céu está dentro de vós. Lembra do profeta também nos ossos secos? Que Deus falou para ele, profetiza esses ossos secos. E o homem profetizou. E daqueles ossos surgiu um exército numeroso. Então, é esse espírito que nós temos que viver. E o diabo não quer que você desperte para isso. Ele quer que você fique com incredulidade e desconfiança de que Deus é contigo e que você vai prevalecer diante das circunstâncias. Por quê? Porque aí ele ganha território na tua vida. Ele ganha território e as coisas não acontecem na tua vida. Por quê? Porque você fica com dúvida. Fica com dúvida. E você não pode aceitar isso, irmão. Não aceite. Em nome de Jesus, não aceite isso. Dá um basta nessa situação, expulsa a incredulidade dentro de você e fala, a partir de hoje eu vou viver na fé confiante. Se acontecer alguma coisa errada, glória a Deus, o melhor está por vir na minha vida. Sempre olhando com olhos de vitória, com olhos da fé, independente do cenário, sempre olhe com olhos de vitória diante das circunstâncias. Que a sua situação vai mudar. Que Deus vai abrir os caminhos, vai te dar direção, vai te dar sabedoria e a circunstância vai mudar na tua vida. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Não estou falando isso somente para te trazer ânimo. Eu estou falando porque esse é um fato verídico. Deus falou assim para Josué, Josué, tem bom ânimo, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Então, irmãos, é esse espírito que você tem que ter. Não adianta você ir na igreja. Você pode até ser salvo, ir para o céu, mas levar uma vida derrotada, por quê? Porque você não tem o espírito do Espírito de Deus, que é um espírito de vitória, um espírito invencível. Você não tem que procurar entender como as coisas vão acontecer, mas você tem que entender que as coisas vão acontecer da forma de Deus, mas vão acontecer. Não procura entender como vai acontecer e nem quando vai acontecer, o como e o quando. Não procura entender isso. Só procura ficar na fé e na confiança, que o melhor está por vir. Amém? Então, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor e a fé na tua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Espero que eu possa ter te ajudado e que Deus te abençoe em nome de Jesus.